Bom dia, estou aqui para o nosso devocional de hoje. Então, hoje nós vamos ler Romanos, capítulo 4, versículos 7 e 8, diz assim: Bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa pecado. Eu vou ler na linguagem de hoje, para você entender melhor. Feliz aquele cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados ele apaga. Feliz aquele que o Senhor não acusa de cometer pecado. Então, olha o que a palavra diz aqui, né? Que Deus, ele perdoa os nossos pecados, ele perdoa as nossas maldades, porque antes da gente conhecer Jesus, antes da gente aceitar Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, nós éramos criaturas. Mas no momento em que nós aceitamos Jesus, reconhecemos que Ele é o Cristo, que Ele é o Filho de Deus, fizemos dele único e suficiente Salvador da nossa vida, nós passamos a ser filhos. Nós passamos a ser coerdeiros daquilo que Jesus conquistou na cruz. Então, Jesus, ele conquistou na cruz, ele nos deu um pacote completo. Acesso ao trono do Pai, perdão pelos nossos pecados, a cura das nossas doenças, das nossas enfermidades, né? E a palavra diz ali: feliz aquele cujas maldades Deus perdoa e os pecados ele apaga. A palavra diz que ele lança lá no mar do esquecimento e não torna a pescar mais lá. Mas infelizmente as pessoas tornam a pescar. Quando você volta ao passado, quando você começa a pescar, quando você começa a lembrar do que passou, do que aconteceu, do que te fizeram, você está pescando lá atrás. Você está tornando a lembrar aquilo que te fez mal, um dia o que você fez, mas a palavra diz que ele apaga as nossas transgressões por amor, quando nós nos arrependemos. Mas o arrependimento não é da boca para fora. O arrependimento, ele é de coração. O arrependimento verdadeiro é aquele cujo, quando você se arrependeu, você não vai mais voltar a cometer aquele pecado, aquele erro. Vem a tua consciência e você lembra, meu Deus, eu pequei, eu fiz isso, me perdoa. Quando vem aquele arrependimento, né? A pessoa chora, a pessoa pensa, por que eu fiz isso, né? Deus, ele perdoa o pecado, ele apaga o pecado, ele perdoa a nossa maldade, porque o ser humano, ele tem, né? Uma índole má. Até ele conhecer Jesus, ele faz maldades, ele quer se vingar, ele fala palavras depreciativas, ele vive, né? Ele deixa com que uma crença limitante domine a vida dele, que ele não prospere, mas até nós conhecermos Jesus. No momento em que você conhece Jesus, isso muda, ele muda a nossa história. Ele nos transforma, ele muda a nossa vida por completo. E aonde diz aqui, feliz aquele que o Senhor não acusa de cometer pecado. Então Deus, ele não é o acusador. Quem te acusa é o diabo. Deus, ele não te acusa porque ele apaga os teus pecados e ele não torna a pescar no mar do esquecimento. Ele lança lá e ele esqueceu aquilo que você fez quando você se arrependeu de coração. Mas não fique pescando. Pare de viver na pescaria do teu passado. Jesus diz que eis que tudo se fez novo e as coisas velhas já passaram. No momento em que você aceitou Jesus, aquilo tudo que você fez lá atrás, você não vai mais tornar a fazer. Claro, tem a consequência do que nós fizemos. Nós aceitamos Jesus hoje. O que eu fiz de maldade, o que eu fiz de errado lá atrás, eu vou colher as consequências do que eu fiz, dos meus atos, das minhas escolhas. Mas
né, tem a colheita. Não se esqueça disso, que a gente tem livre-arbítrio. Eu posso escolher o que plantar, mas eu não vou poder escolher o que eu vou colher. Então, o que eu fiz de errado lá atrás, eu vou colher a consequência mesmo aceitando Jesus. Mas com Jesus tudo se torna diferente. Você olha para aquilo que você fez, você aprende com aquele teu erro e você diz: eu não vou mais fazer isso. Como eu agi assim? Quando a gente aceita Jesus, a gente começa a olhar e dizer: meu Deus, como é que eu podia ser desse jeito? Eu era uma pessoa possessiva, eu era nervosa, eu era assim, eu era assada, ansiosa, né? A pessoa começa a lembrar, porque quando ela se deixa moldar, quando ela começa a conhecer a verdade, ela vai se libertando dessas coisas que a aprisionava. A ansiedade, o pânico, o medo, o pavor, né? A mentira, o engano, a falsidade, o egoísmo. Essas coisas ela vai abandonando. Ela começa a se deixar moldar, ela começa a se deixar, ela deixa Jesus transformar ela do interior para o exterior. Exteriormente não adianta a pessoa andar bem bonita, bem arrumada, mas e aqui como está? Então a transformação ela começa aqui, internamente, né? Muda as nossas atitudes. A pessoa que tinha o hábito de julgar o outro, ela não julga mais. Porque, como diz a minha professora, né, do curso de psicanálise, ela diz assim: não me julgue sem saber a minha história. Então, quando a gente começa a ter o conhecimento da palavra, a gente começa a olhar para o próximo e a gente vê que eram pessoas que viviam com uma vida enredada como nós, presas no pecado, como um dia nós andávamos também. Quando a pessoa não tem o conhecimento da verdade, ela procede erradamente. Ela tropeça, ela fala coisas que não deve, ela lança maldição sobre os outros, mas quando ela tem o entendimento da palavra, quando ela começa a deixar Deus transformar a vida dela, ela muda o seu pensamento. Por isso que o apóstolo Paulo disse que nós devemos ter o nosso entendimento transformado. A nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir, as nossas atitudes, elas devem ser mudadas, transformadas. Se eu aceitei Jesus, hoje eu devo viver diferente. Eu não posso mais praticar as velhas coisas. Eu não posso mais praticar as velhas obras, aquilo que eu fazia lá atrás, quando eu ainda era uma criatura. Hoje eu tenho que olhar e dizer: eu sou de Deus, eu procedo assim. Então, nós que estamos em Cristo, novas criaturas nós somos. Nós devemos ter uma mente transformada, não pensar como nós pensávamos lá atrás. Devemos ter uma mente evoluída, agir de acordo com a nossa fé. A palavra diz que o justo vive da fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então nós vivemos pela fé, pela graça, pela misericórdia e bondade de Deus. A gente não pode mais viver de passado, de rancor, de ódio, de amargura, de pesos que te impedem de andar. Você já viu naqueles filmes aqueles presos que andam com aquela bola enorme de ferro no pé, puxando ela, aquilo, né, atrapalha o andar, o caminhar dele? Pois é, a pessoa que vive presa no ódio, no passado, na amargura, no rancor, no ressentimento, ela vive assim, arrastando uma bola de ferro que impede dela andar, que atrapalha o caminhar dela, até que ela se desprenda disso. Então nós devemos nos desprender dessas coisas. Tirar da nossa vida toda a raiz de amargura, todo ressentimento, todo ódio. Pedir para que Deus te dê esse auxílio. O Espírito Santo te ajudar. Dizer: Jesus, me ajuda. Eu quero ter um coração como o teu.
perdoar com o teu perdão, amar com o teu amor, olhar com o teu olhar, ouvir com os teus ouvidos. É assim que deve ser o nosso proceder. Não proceder como nós agíamos antes. Hoje nós devemos entender quem nós somos em Cristo. Quando nós estamos em Cristo, nós somos outras criaturas. Hoje nós somos filhos, pessoas diferentes. Eu não posso mais agir como eu agia, eu não posso mais pensar como eu pensava. Eu tenho que ter uma mente transformada todos os dias. Eu preciso meditar nas Escrituras. Por isso que a palavra diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. As pessoas não buscam o conhecimento, elas não procuram se conhecer, elas não procuram entender por que o meu pai agia assim, por que a minha mãe procedia assim comigo, o que houve com eles, né? Não, eles vivem ressentidos, amargurados com o pai, com a mãe, né? Mas você tem que entender que os teus pais são versões melhoradas dos teus avós, dos teus bisavós. As pessoas dão o que têm. Então a gente deve entender que eles nos deram a vida, cuidaram de nós, nos educaram do jeito deles, mas eles procuraram ser melhores. E nós hoje vamos ser melhores ainda. E os nossos filhos vão ser melhores do que nós, porque nós temos que buscar esse entendimento. Não adianta você viver ressentido com as coisas que aconteceram no teu passado, na tua infância. Busque se libertar disso, das coisas que te fizeram mal, que te causaram dor. Busque ajuda, uma psicóloga, uma terapeuta. Busque a Deus. Diga para Ele: Senhor, me dá a direção do que eu devo fazer. Nós devemos nos desprender destas coisas, né? As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Viva o novo, abandone o velho. Você só vai começar a dar passos o dia que você liberar o perdão, o dia que você se desprender da pessoa que você está odiando. Aí você vai dar passos. Você vai se sentir leve. Por que Jesus disse que a verdadeira paz Ele nos dá? A paz que excede todo entendimento. Quando você está em paz, você vive em paz. Por mais que as coisas se levantam para tirar a tua paz, você permanece em paz. Você olha para a situação de uma forma diferente. Você não se desespera. Você ora. Você pede direção para Deus. Você não sai espraguejando: meu Deus, o que é isso? E agora? O que está acontecendo? Não. Quando você está em Cristo, você ora e você diz: Senhor, a situação é esta. Me diga como nós vamos vencer. Como eu vou sair dessa? Me dá uma direção, Senhor. Me dá uma luz e me mostra o que eu devo fazer. Fique em oração. Deus vai te conduzir, Deus vai te dar uma palavra, Deus vai te dar a direção, o Espírito Santo vai te guiar e vai te dizer: faça isso, vá por aqui. Então se deixe ser guiado, conduzido pelo Espírito de Deus, pela palavra de Deus. O cristão vive da palavra, do perdão, do amor de Deus, da bondade de Deus. Então a gente tem que viver assim. Se desprender dessas coisas, né? Feliz aquele que o Senhor não acusa de cometer pecado. Deus, ele não acusa ninguém. O ladrão veio para matar, roubar e destruir. Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Então viva esta vida. Transborde desta vida em abundância. Se desprenda. Quando você se desprender disso, você vai olhar para trás e vai dizer: meu Deus, quanto tempo eu perdi. De repente, nesse tempo, você enterrou o teu talento. Você deixou de fazer o bem. Como Paulo disse, né? O bem que eu tenho que fazer eu não faço, mas o mal a pessoa faz. Então, faça o bem. Ame as pessoas.
Olhe para elas e entenda que a tua luta não é contra ela, é contra hostes e principados da maldade, não é contra carne e sangue. O mal vai usar pessoas próximas de nós, vizinhos, colegas, até mesmo teu cônjuge, teu filho, o diabo vai usar as pessoas que estão ao nosso redor. Mas nós devemos ter esse entendimento. Então não enterre o teu talento. Deus te deu dons, um propósito, um chamado, todos nós temos. Então use o que Deus te deu para ganhar almas, para dar frutos, para gerar vida, para que você viva uma vida e uma vida em abundância. Não se prenda em rancor, ressentimento, mágoa, ódio. Perdoe. Busque isso. Diga: Jesus, inunda minha vida e me dá esse perdão, esse amor que tu tem no teu coração. O amor que o Senhor tem, que te levou a morrer numa cruz por mim e por toda a humanidade. Um amor que excede todo o nosso entendimento. É o amor de Cristo. É um amor incondicional. É um amor que nos constrange. Se você for analisar, nós não éramos merecedores disso e nem somos. Mas Ele nos amou tanto, a palavra diz que Deus nos amou de tal maneira que deu o seu único filho para morrer naquela cruz por mim e por você, para que nós pudéssemos ter uma vida em abundância, viver em novidade de vida, ter a salvação e ter o acesso a Ele. Então se desprenda do passado, se desprenda da amargura, do ódio e viva o melhor que Deus tem para você. Confesse o teu pecado, a tua amargura de alma, como Ana fez. A Ana, ela queria ser mãe. E a Ana, o que ela fez? Ela foi lá, colocou o joelho dela no chão e rasgou a alma dela e falou tudo que tinha dentro do coração dela para Deus. Tanto que o profeta Eli achou que ela estava embriagada e ela não estava. Ela estava lá colocando a alma dela diante do trono de Deus. E Deus abençoou ela. Quando ela colocou para fora tudo aquilo, toda aquela amargura de não poder gerar filhos, do marido ter outra esposa, a esposa ter muitos filhos, de ficar ali afrontando ela, mas ela conseguiu vencer isso e ser abençoada, ser mãe do Samuel e de outros filhos, porque ela abriu o coração. Ela tirou toda a mágoa que ela tinha, toda a amargura que ela tinha da Penina, ela colocou ali diante de Deus. Então é isso que nós devemos fazer. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas pessoas que estão ouvindo esta palavra, Pai. Que elas sejam livres do ódio, do ressentimento, da amargura, do passado. E que elas vivam em novidade de vida. Que elas vivam a vida e a vida em abundância que Jesus veio para nos dar. Que elas sejam participantes da bênção de Cristo, que elas sejam participantes daquilo que Cristo viveu e que Cristo conquistou na cruz por cada um de nós, Pai. Que elas tenham esse entendimento e que elas sejam envolvidas por este amor incondicional. Que deixem de ser criaturas e passem a ser filhos e filhas do Senhor, Pai. Esta é a minha oração. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus.